Os companheiros que votam pela manutenção do estado de greve indicativo de greve no dia 23, manifesto primeiro voto. Aí, ó. Aí, ó. Aí, a maioria aqui, ó. Não, pera aqui, ó. Vamos contar. Do lado direito, vamos lá. Levanta a mão do lado direito. Vamos lá, do lado direito. Vamos contar. Do lado direito. Vamos lá, do PP. Do lado esquerdo, quem é contrário. Do lado direito, quem é favorável. Vamos lá. Regime de votação. Os cidadãos que votam na manutenção do estado de greve, do lado direito. Manutenção do estado de greve, indicativo de greve, do lado direito. Manutenção do estado de greve, indicativo de greve de 23. Aqui, do lado direito. Manutenção do estado de greve. Manutenção do estado de greve. Ô, silêncio, meu Deus. Tem coisa grotescamente. Pô, não tem como. Vai contar. Vamos lá. Democracia, gente, por favor. Pô, vamos lá. Manutenção do estado de greve. Do lado direito. Manutenção do estado de greve. Indicativo de greve do lado direito. Vamos lá. Democracia, calma. Vamos entrando, gente. Calma, companheiros. Calma, democracia, calma. Calma, companheiros. Já tá contado já. Manutenção do estado de greve. Manutenção do estado de greve. Indicativo de greve. Aqui do lado direito. Manifesto pelo voto. Manutenção do estado de greve. Manutenção do estado de greve. Calma, democracia. Calma, companheiro. Manutenção do estado de greve. Eu vou encaminhar o que a Assembleia vai liberar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Manutenção do estado de greve, levanta a mão. Segura, manutenção do estado de greve. Certo? Aqui, manutenção do estado de greve. Aí a carga na tua mão. Pode abaixar. Quer contar? Pode contar, né? Pode contar, não precisa contar. Vamos lá, companheiro. Agora, calma, companheiro. Calma. Não vem pra não, hein? Não vem pra não. Vamos lá. Agora, companheiro. E regime de votação. Os trabalhadores que votam na greve, levantam a mão. Segura, pronto. Passou a greve. É isso aí. Passou. Pode baixar. Tá bom. Pode baixar. Abstenção. Quem é contrário? Foi aprovado por ampla maioria. A greve. Mas vamos botar essa sequência. A greve foi aprovada, pronto. Tá bom? Isso é democracia. Tá bom. Não ganha o grito. Que o país inteiro está nos esperando, coisa linda, né? É como eu falo, greve de verdade é aqui, né? Eu não estou desmerecendo os outros companheiros, mas os caras pagar de greve lá em Minas Gerais com 300 peão, mano, enquanto nós aqui, já de cara começamos com 4.000, mano. Eu falo assim, ó, aí, aprende com nós. Mas vamos lá. Primeiramente, boa noite às companheiras. Boa noite, companheiras. Boa noite aos companheiros. Mano, ó, o bagulho é louco. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um e a cada um que está aqui, que está nesta greve, mas eu quero pontuar do começo até o dia de hoje, vim explicando até o momento de hoje. Como na penúltima Assembleia, na última no estado que eu estava em trânsito, vindo de Brasília, da reunião que nós tivemos com o TST e as duas federações, sobre a questão da proposta que foi apresentada no dia 17, não 16,
E aí eu quero colocar isso aqui, deixar bem claro para cada uma e cada um que está aqui. Primeiro, eu acredito que eu não preciso aqui. Eu sempre uma pessoa, eu brinco, tiro o maior barato porque assessor da categoria é nós mesmo. Sou carteiro, estou acostumado, nós sempre joamos entre nós aqui. Quem não aguenta pede para sair. Então, aqui tem isso. Mas assim, também na hora de falar sério, eu venho falar sério com os senhores e as senhoras e sempre jogar limpo, fazer o jogo limpo aqui com os senhores e as senhoras. É isso que eu quero aqui estar conversando, esclarecendo para os senhores. Então, vamos começar aqui. Eu lembro que no começo, há 6 meses atrás, ou não sei há um ano, pedia-se o quê? A unificação das federações, correto? Correto, não era isso? A unificação? Ótimo! Procurei, eu fui o cara responsável pela Fintech em conversar com a Fintech. Por quê? A parte política, quem cuida sou eu. Pelo bom relacionamento e pelos acordos que eu já cheguei a fazer com a oposição. Então aqui a oposição que está aqui, eu sempre cumpri com meus acordos, com a minha palavra. Dá, não dá, não dá. Ponto. Então assim, a mesma coisa a oposição comigo. Divida, isso aqui dá, isso aqui não dá. E também da minha parte eu não posso reclamar que também os que fecharam acordo comigo, cumpriram comigo. Simples assim. Então, as oposições estão aqui, oposições na questão ideológica, mas na greve nós estamos juntos sempre. Por quê? Eu sempre digo isso. As pessoas, tem que acabar com a oposição. Não tem que acabar com a oposição não. Porque na hora da greve, quem está no ombro a ombro comigo, são todos que estão aqui nesse primeiro momento. Aqui estão todos aqui, ombro a ombro, junto comigo aqui, e eu junto com eles também. Mas assim, por que eu estou dizendo isso na retrospectiva? Conversamos lá com a secretária-geral da Fintech, fechamos um acordo que todas as articulações que nós tivéssemos iríamos fazer em conjunto para melhor da categoria. E isso viemos fazendo. Colocamos a proposta, as 2 federações representando todos os sindicatos do país, indiferente de situação ou posição, foi colocado o quê? A reedição do acordo. Correto? Vocês lembram disso? Por que nós falamos a reedição do acordo? Estamos vendo a situação que os governos anteriores e a pessoa que o governo atual colocou antes desse atual presidente, o que fizeram com a nossa empresa. Estamos vendo hoje, estamos vendo o dia de hoje, e acredito que dia 24 estaremos vendo pessoas entregando ainda Shopee, Mercado Livre, um monte de escravo aí, trabalhadores escravos, entregando as encomendas, e a nossa caiu. Caiu por quê? Porque teve a irresponsabilidade de governos anteriores e do último presidente que esteve antes do atual. E aí, essa negociação, ela veio se arrastando por quê? Porque logo depois caiu o último presidente. Vocês acompanharam isso e vêm acompanhando. Quer dizer, travou tudo a questão da empresa. Ninguém queria assinar, ninguém queria responder, nós não tínhamos com quem conversar. O atual presidente assumiu, como vocês conhecem hoje, veio mandado pelo próprio governo que nós, trabalhadores e trabalhadoras, elegemos. Vocês viram a última entrevista ou a fala do nosso atual presidente Lula, acho que todos viram, e que todos e todas viram o recado que deixou para nós ali do governo e de quem veio, hoje está na frente. Vocês viram? Então quer dizer, fizemos essa conversação com o atual presidente, viemos negociando até chegar no TST, porque não teve acordo. Porque o atual presidente veio com a missão do governo em limar direitos, a verdade é essa, vamos falar aqui entre nós temos que falar a verdade entre nós, entre os companheiros primeiro, para limar, e nós, as 2 federações, não aceitamos. Moral da história, entrou o TST para mediar esta situação. Não estou dizendo que eu confio em TST, porque eu sei o que aconteceu em 2020. Todos os senhores sabem o que aconteceu em 2020, quando fomos ao TST, ou não é? Retiraram 50 cláusulas nossas. Mas mesmo assim, é o que nós tínhamos nesse momento para negociar. TST
veio, fizemos a reunião. No dia 16, está aqui, chegando às 8h30 da manhã, está chegando aqui no dia da Assembleia. TST fez o quê? Não tinha colocado nenhuma proposta. Chamou uma nova mesa de negociação para as 11 horas da manhã. Isso terminando às 17h30 e ainda sem proposta. Então quer dizer, no dia 16 não havia proposta oficial do TST, mas algum espírito de porco, vamos falar assim, e ele conseguiu. Aí eu vou explicar o que ele conseguiu. Soltou um fake news que, se vocês olharem que foi soltado, não bate com o atual. Se vocês olharem, peguem e olhem e comparem a proposta que o TST colocou e o que soltaram e que acabou incendiando São Paulo, Rio de Janeiro, que já estava influenciado por uma questão política, uma briga entre federação, dentro da outra federação, que tem um racha entre eles, nós não temos nada a ver com isso, mas a questão pessoal de alguns dirigentes acabou nos trazendo a isso. A verdade é essa. Mas o que trouxe mais para a nossa revolta, aí isso, né, Peixe, como você me ligou, falou, pô, Adilson, aconteceu uma situação aqui, você orientou as pessoas segurarem para a Assembleia do dia 23, para nós esperarmos alguma proposta que chegasse. Então, assim, eu quero deixar bem claro aos senhores e às senhoras, o cara tem um compromisso comigo. O cara tem um compromisso comigo. Esse cara ficou muito chateado, não quis manobrar com vocês, não, a verdade foi essa. Ele ficou preocupado, porque eu ainda estava negociando com o TST. Quer dizer, até aquele momento, eu estava ainda com poder de negociação ainda dentro do TST. Não estou arrumando culpado, só entendam bem, só estou explicando para todo mundo entender quando for para casa, raciocinar tudo que eu estou falando está sendo gravado. Seria interessante que vocês olhassem a gravação, olhassem e analisassem o que eu estou dizendo. Moral da história, a preocupação qual que era desse cara aqui? Era o quê? De tirar o poder de negociação das minhas mãos. Pô, das suas mãos, você não está se achando de uma bolacha no pacote? Não, não sou. Mas nós somos o maior sindicato de Correios da América Latina. Tem que respeitar nós sim, rapaz. É tanto que chamou 2 presidentes da federação e chamou o presidente do sindicato de São Paulo para aceitar na hora. Sabe por quê? De novo, porque somos o maior sindicato de Correios da América Latina. Parabéns a nós! Mas aí o que aconteceu nesse primeiro momento, quando aconteceu, foi deflagrada a greve no dia 16. Até a diretoria veio conversar comigo quando eu cheguei em São Paulo. Pô, divisa, mano, desculpa não, você não tem que pedir desculpa de nada. Foi a vontade dos trabalhadores e das trabalhadoras de Correios de São Paulo. Não tem. É o contrário. Eu tenho orgulho dessa diretoria, porque eu penso, ele aqui colocou democraticamente e colocou aqui, é greve ou não é. Mas a preocupação dele, não estou aqui, ele precisa de defesa não, porque ele é mais macaco velho do que eu aqui, ele é melhor do que eu aqui na hora de fazer o encaminhamento. Mas o que é verdade, eu tenho que falar aqui, e se ele estivesse errado, eu também falaria, e tinha chamado ele na conversa, porque ele é meu camarada, é amigo de muitos anos. Temos a liberdade de falar um com o outro, eu tenho a liberdade com muitos aqui. Graças a Deus, eu tenho uma liberdade muito grande. Como eu sempre digo, E eu ouvi uma resposta show de bola, maravilhosa. Eu falei, porra, cara, não tem amigo, tem porra nenhuma, cara. Divisa, não fala besteira não. Eu como estou falando besteira? Rapaz, você já viu o quantos amigos e amigas que você tem? Já deu uma olhada que toda vez que vai acontecer alguma merda, sempre tem um filho de Deus, uma filha de Deus chegando em você. Divisa, abre o olho. E é verdade. E é verdade. Como agora, novamente, o dia de ontem, fizeram essas ligações da Divisa. Abre o olho que tem gente ramelando no país. Estão pregando a greve, mas no final vão deixar vocês na mão. É isso que está acontecendo. É tanto se os senhores olharem agora nos celulares do senhor, dá uma olhada aí no resultado das assembleias no resto do país, polos que estão em greve. Olha aí. Olha aí. Estão esperando, sabe quem? Os boi de piranha. Estão esperando nós. Está aí, ó. Pode olhar. Está todo mundo segurando a assembleia lá. Assembleia de 20, assembleia de 30, assembleia de 100.
Não é uma assembleia de 3 mil, 4 mil peão como a gente faz, não, rapaz. Não é aqui que manda. Mas vamos lá. Por que eu estou fazendo recapitulando tudo isso? Tudo isso para os senhores e as senhoras. Então, acabou o poder de negociação. Ponto, entramos de greve, é isso, toca a greve, a diretoria nos piquetes, aí ajudando, fazendo informe, e a vida que segue, estamos na greve. Estamos na greve, é isso, simples assim. Mas vocês acompanharam? O Sindicato do Rio fez a assembleia ontem. A Assembleia de Minas Gerais vai fazer amanhã. Amanhã. Não, é amanhã, dia 24. Uai. Dia 24. E o Rio de Janeiro, não desmerecemos como é a Assembleia virtual. Rapaz, Assembleia, isso aqui, ó. Isso aqui é Assembleia. É isso que é Assembleia, companheiro. Isso sim é trazer a democracia e trazer os trabalhadores e as trabalhadoras. Isso sim. Então assim, companheiro, eu vou pedir, vou dar o resto do meu encaminhamento, peixe, tá? Mas assim, eu só quero dizer para os senhores que estamos em greve, correto? Continuamos na greve, mas eu tenho que explicar ponto a ponto para cada um e cada uma. Acho que vocês viram a primeira aula da empresa, né? Vocês viram a primeira aula da empresa hoje? Viram, né? Você sabe por que esse primeira aula saiu? Os trouxas aqui, ó. Tá aqui, ó. Para os trouxas. Porque assim, mesmo assim, a empresa sentiu o peso. Sentiu o peso da nossa Assembleia, sentiu o peso da greve. E vocês viram na primeira hora. Até a questão, vieram conversar comigo, porra de dizer, eu falei, cara, é o seguinte, manda coisa boa pra nós. Como é que nós faz? Não é só vir. E aí, divisa? Não, é divisa não, mano. Eu posso ser um cara educado, como eu sempre falo para todos aqui. Posso ser um cara brincalhão. Mas põe a mão na minha boca para você ver o que acontece. Se seus dedos saem. Então assim, vocês viram até na primeira hora que eles estão falando até sobre a questão do dia 24 e do dia 31. Quer dizer, os sindicatos que aceitarem só voltarão no dia 26. Vocês viram isso aí, né? Só voltarão no dia 26 e dia 31 estaria liberado e teria a compensação, que eu entendi ali pelo que nós conversamos. A compensação seria nas próprias unidades, ou se o trabalhador quisesse compensar em outra unidade, essas horas valeriam o dobro. Foi isso que eu entendi ali, que me explicaram. Falei, foi colocado, estou colocando aos senhores aqui, então isso está sendo filmado. Para amanhã, o TST, se nós continuarmos a nossa greve hoje, quando chegar no destino e no julgamento, dizer que o sindicato e os trabalhadores, o sindicato não explicou e que os trabalhadores não ouviram. Então eu creio que ficou bem entendido sobre isso, mas eu vou pedir para o peixe, depois que ler, acho que é importante vocês ouvirem, ter paciência nesse primeiro momento. Eu quero deixar tudo esclarecido, já quero saber, cara. A questão da greve é greve, só que eu tenho que explicar para os senhores, deixar tudo explicado para quê? Para cada um e cada uma aqui ter o direito de votar e analisar o que entende, o que deve acontecer nesta Assembleia. Não por pressão ou por influência, mas sim decidir de fato e mostrar para o país e para nós próprios que nós somos democráticos e damos aqui o encaminhamento e iremos acatar o que a categoria dizer, ok? Então assim, eu vou pedir aqui para o Peixe, por favor, Peixe, já está preparado para isso? E depois, após ele, eu vou explanar em cima do que ele vai estar explicando para os senhores e as senhoras, tranquilo? Ok? Quero lembrar os senhores, tem que estar falando isso também, mas eu sei que o Peixe vai estar lendo e falando. Vocês lembram que em 2020 perdemos 50 cláusulas? Hoje, nós estamos com 79. E aí o Peixe vai colocar o que está mantido e o que está sendo retirado e o que pode acontecer, eu vou explicar depois. Ok? Peixe, por favor. Beleza, divisa? Queria aqui pedir para os companheiros da humildade aí uma salva de palma para a greve dos petroleiros, tá bom? Inclusive saiu aí uma proposta, divisa, que parece que é a mesma proposta que a nossa, mas pelo menos os petroleiros têm aí o retroativo. Só que aí os caras vão decidir
decidir lá, é com eles. Tem duas federações, tem a FUP e a FNP. Mas parabéns para os petroleiros aí que engrossou essa luta junto com os trabalhadores dos Correios. Esse é o ponto. Queria também repudiar, Douglas, a mídia burguesa, a imprensa marrom. E também a imprensa que se diz esquerda e faz matéria batendo no racha nosso, divisa. Para pior, melhor, né? Inclusive, os companheiros estão aqui, eu não vou citar. Os companheiros estão aqui, eu acho que os companheiros deveriam depois fazer autocrítica. Que colocaram lá, que tem que rachar com a CTB, que foi atropelado, então tem que tomar cuidado, porque está fazendo um papel da extrema-direita, fazendo esse tipo de mídia aí, né? Esse é o ponto. O outro ponto, companheiros, está aqui. Eu vou ler aqui, ó. Eu tenho que ler, não tem jeito, porque senão o ministro vai se falar lá que a gente nem leu a proposta, tem que ler, colocar aqui para vocês. Por mais que a gente sabe que a orientação do sindicato é pela continuidade da greve, mas eu tenho que ler. E aí depois quem quiser defender a proposta, sem problema nenhum, é democracia. Vivemos uma democracia, certo? Aqui também está a tutela antecipada que a empresa conseguiu. É de conhecimento dos senhores. O que é isso aqui? A empresa foi lá, buscou o TST e através da ministra Cátia Arruda concedeu essa tutela antecipada baseado no artigo 10 da lei 7.783 de 89, que é a lei de greve. O inciso 10 fala do quê? Fala da questão dos serviços essenciais e também atividades essenciais. E aí o Correio se enquadra nas atividades essenciais no inciso 7º da lei, que é o que? Telecomunicações, simples assim. E aí, baseado nesse dispositivo da lei de greve, a empresa entrou pedindo uma tutela antecipada. Só que aí, companheiros, é complicado. Como é que você vai fazer uma greve e você vai acatar uma tutela que fala de 80% trabalhando? Entrando nisso que o Peixe acabou de dizer, quando eu fui conversar com o TST e com a ministra Cátia Arruda, a primeira situação que foi dita, mas divisa, dia 16, a orientação do TST não foi para vocês para o dia 23? Eu sim, ministra, mas aconteceu tal situação, eu próprio fiquei em trânsito, mas a lei tem que ser cumprida. A lei para vocês é essa. É isso que eu estou comentando ponto a ponto. Beijo, por favor. E aí essa tutela antecipada reza multa diária de R$100.000 para aqueles sindicatos, novos sindicatos, que entraram de greve no dia 16. Esse é o ponto. A mídia burguesa, ou seja, o TST, a empresa, ela vai fazer de tudo para tentar frear o movimento grevista. Não é a primeira vez que a empresa entra com a cautelar, mas pasme, vindo de uma ministra que é a Cátia Arruda e ainda colocando 80%. Imagine lá no CDD Exemplo São Bernardo, ou o CDD Vila Gustavo, vou chutar aqui aleatoriamente, CDD Casa Verde, CDD Itaquá, ou Poá, você colocar CDD Piraporinha, você colocar 80% para trabalhar, aí não tem greve, fica difícil. Então, acaba sendo um pouco abusivo, mas você sabe como é que é a lei. A lei foi criada para a burguesia, não foi criada para a classe operária. Só que a gente tem que respeitar, isso é um pouco. Outra questão, eu não vou nem ler esse documento saiu hoje. E aí eu não vou ficar lendo. Está aqui o documento, não está de acesso para vocês não parece que a gente está fazendo pressão na categoria, não é do meu feitio, eu estou fora. O documento hoje, colocando lá datas para que os trabalhadores retornassem. E aí compensação, inclusive compensação aí, sábado, domingo, feriado. Então está aqui o documento, eu não vou ler o documento, mas é público. Eu vou ler a proposta. Vou ler a proposta do TST. Beleza? Então vamos lá, companheiro. Isso aí. Vamos lá, todo mundo já conhece, mas vamos
vou ler aqui para os senhores, obrigado. Vamos lá, companheiros. Inciso 1. Assinatura imediata do acordo coletivo com a renovação de 79 cláusulas, com exclusão dos parágrafos 2º e 9º da cláusula 55, que dispõe sobre o ticket mensal adicional, que é o Vale Extra, o ticket peru. O que a empresa fez aqui? A empresa malandramente, deixa eu explicar, a empresa malandramente estendeu o acordo coletivo até dia 15 de dezembro. Por que ela não estendeu até 31 de dezembro? Porque senão ela ia pagar o Vale Peru ticket extra. E aqui ela exclui o Vale Peru, falando que a proposta não tem Vale Peru. Ponto. Não por que nós estamos fazendo greve por conta de Vale Peru. Mas se tivesse, seria bom também. Inciso 2. Inciso 2, cláusula de natureza econômica. A linha A, recomposição salarial de 5,13% a contar de janeiro de 2026, com pagamento a partir de abril de 2026, inclusive do retroativo de janeiro de 2026 a março de 2026. Então o que é aqui? Posso dar uma informa aqui, Peixe? Pode falar. Vamos lá. Aceitar a proposta. Sindicato do Amazonas, Sindicato Tocantins, Sindicato de Pernambuco, Sindicato de Santa Maria e o Sindicato da Bahia. Acabaram de aceitar aqui a proposta. Beleza? Vai lá, Peixe. Vamos lá, meu Pedro. São tudo beleza. Então o que a empresa está colocando aqui, ó? Isso aqui é um absurdo. Aumenta a conta de janeiro, mas o pagamento é só em abril de 2026. E o retroativo, aquele retroativo que deveria vir agosto de 2025 a dezembro de 2025, não está vindo. Aqui ela só está concedendo o retroativo de... Deixa eu dar a linha aqui de novo. Retroativo de janeiro a março de 2026. Então você vai contar aí, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Mais de 10 meses sem aumento salarial. Então, não tem o retroativo na proposta. Vamos lá, continuando. Mais um minuto, Peixe. Mais aqui. Sindicato do Rio Grande do Norte e Amapá Central. Depois você fala, deixa eu tocar esse Estou colocando para ter tocar essa lição. senão eu vou ficar bravo com você. Porque eu falei, a trairagem do país. Ah, tá, beleza. Pois é. Beleza, companheiros? Aqui a linha B, a partir de agosto de 2026, aplicação de 100% do NPC índice referente ao período de agosto de 2025 e julho de 2026. Então, assim, quando chegar em agosto de 2026, estão falando aqui de 100% da inflação do período. Mas, conforme as coisas estão acontecendo aí, e aí o próprio governo Lula está sinalizando que a inflação do que vem pode ser até menor, né, Divisa, do que esse ano. Então, companheiros, 100% do NPC já é uma coisa nossa. Vocês entenderam? Então é isso. Outra coisa, fixação de vigência do acordo coletivo, prazo de 2 anos, ou seja, o acordo é bianual. É bianual, mas não traz retroativo, não traz nada, não faz me rir. Então fica complicado. Por fim, inciso 4, ponto de exceção previsto no item 1 do parágrafo 2º da cláusula 74. Terá vigência até 31 de setembro de 2026. Certo? Isso aqui é o quê? Registro de ponto. Né, Vinícius? Se quiser falar, pode falar. Registro de ponto. Hoje, o companheiro chega cedo, não tem a obrigatoriedade de bater o cartão. É lógico que a gente tem uma carga horária, seja 40 horas semanais de segunda a sexta, 44 horas semanais para quem trabalha de segunda a sábado. Ponto. 8 horas diárias. Entra CDD, bate o cartão 9 horas e sai às 18. Beleza? Se chegar um registrado lá 4, 5 horas, meu irmão, você tem que entregar. Só que o cara, o que acontece? Nós chegamos lá, entregamos o objeto, tá tudo bonitinho, não precisa ficar segurando o trabalhador dentro da unidade. Libera, beleza? É isso. Então vai voltar que era antes. Obrigatoriedade de bater o cartão de ponto. E essa cláusula ela morre no ano de 2026. Posso? Deve, meu presidente. Sobre o ponto de exceção. Até coloquei ao próprio TST e a nova direção da empresa que, se eles retirarem isso conforme eles estão pedindo, isso aí é uma perca muito grande, não para o trabalhador não, gente, é para a própria empresa. Mas como assim dividir para a própria empresa? Falei, vamos lá,
São Paulo, as grandes capitais, é uma situação. O corintiano ali, meu parceiro ali, você trabalhou no Pernambuco, trabalhou? Trabalhou um bom tempinho lá, foi? Vou te perguntar aqui pra você. Tem serviço para 8 horas lá? Não, mas então quer dizer, se você pegar o Acre, você pegar Tocantins, você pegar os rincões do país, é muito mais barato dispensar o trabalhador do que deixar ele dentro da unidade. Por quê? Esse trabalhador, ele usa banheiro, ele bebe, é luz, é tudo isso. É tanto que eu consegui provar. Coloca aqui, ó, bicho. Eu não sei porque a atual direção da empresa está colocando isso, porque se você colocar na ponta da caneta, é muito mais barato dispensar esse trabalhador naquele momento, principalmente desses locais longínquos. E aqui na própria capital, vamos dizer a mesma coisa, mas eu falo capital, eu falo interior de São Paulo e assim por diante, seus interiores das capitais, é muito mais econômico. E aí o próprio ministro também se convenceu conforme fizemos isso daqui. E é uma parte da empresa entrar em discussão entre eles próprios. Porque uma parte entende que nós estamos certos na nossa alegação, entende que nós estamos certos. E o que foi colocado lá? O ministro colocou para a mesa nacional de negociação. E aí como tirar isso da proposta? Por isso que ele colocou lá, tá? Só beleza, dando continuidade aqui à leitura da proposta apresentada pelo ministro TST no dia 16, só que foi formalizada só no dia 17. Horas extras incidentes sobre o repouso semanal remunerado, previsto na cláusula 67, ou seja, é aquela cláusula lá de trabalho e dia de repouso. Terá a redação atualmente vigente mantida igualmente o ponto de registro, até 31 de setembro de 2026. Posso também? Pode, mas antes vou dar uma palhinha, divisão. Essa cláusula é 200% de duas formas. Vai lá, divisão. Vamos lá. Olha a importância que eu devia estar aqui de exercer no meu tempo. Só para vocês verem a importância das informações. Vamos lá. A questão dos 200%. Uma conquista que nós tivemos, correto? Mas quando nós tivemos isso, como que era o nosso serviço na época? Não é isso? Não estou dizendo que hoje não é. Mas é totalmente diferente do que era antes. Então, aí eu entrei nessa situação, falei, ministro e a empresa. Quando eu vi o racha da empresa, falei, peraí, vamos lá. Primeiro ponto, eu coloquei o ponto de exceção, vocês estavam perdidos. Segundo ponto, vocês já estão perdidos de novo. Porque vocês acham que vocês retirando isso, vocês vão ter algum tipo de ganho. Não, vocês vão ter uma perda. Primeira perda, a revolta dos trabalhadores, que é a pior coisa. Essa é a segunda perda. A terceira perda, qual que será? Aonde vocês estão chamando os trabalhadores para trabalhar final de semana para pagar 200% hoje? É aí. Olha lá. Ó. Só para vocês verem, vocês viram aqui 4 setores dizendo isso. Só para vocês verem. Então quer dizer, olha a burrice da direção da empresa, arrumando uma discussão que não deveria estar arrumando, e aí novamente desce, porra, aí, os 70%, depois você vai entrar nisso, né, Pedro? Já passou? Você vai entrar ainda? Vai entrar nisso? Tá, depois vai entrar. Então só para vocês verem a contradição e nós conseguimos entrando nessa negociação. Vamos lá, Pedro, por favor. Então essa cláusula aqui é aquela cláusula lá, 200% ou duas folgas. A empresa vai manter até 2026. É um tiro no pé, porque já tendo a cláusula, convoca os trabalhadores. Muitos trabalhadores, né, às vezes não vão, né, porque tem obrigatoriedade também, né, divisa? E aí vai ficar o quê? Vai manter até 2026, passou, é CLT sequinha. É uma folga e 100% e uma folga. É isso que vai ficar. Então a empresa quer economizar, né? Não quer dar. Outra questão é 70% nas férias. É essa cláusula aqui que, na minha modesta opinião, né, divisa? Que é baseado na retroativo das férias de 2025, o período aquisitivo das férias de 2025. Agora em 2026, ela vai vir integral, beleza? Então assim, a gente sabe que isso daí faz uma falta para nós, mas não é só isso. 70%, muitos trabalhadores pegaram férias, de outrora pegaram um valor. Agora são 70%, a gente pega uma merreca, miséria de férias. Então não é só isso só, não tem como uma proposta dessa passar. Diante do exposto, é a continuidade da greve.
É isso. Tá no canto. Vamos lá. Então assim, vamos lá os companheiros, companheiras. Eu quero que isso fique registrado, que todos os trabalhadores e trabalhadoras estão cientes do que nós estamos, para a guerra que nós estamos indo batalhar agora nesse primeiro momento. É a segunda fase, correto? Tranquilo? É isso? Então vamos lá. Vamos lá, peixe. Um da oposição aqui em cima. Vou querer um da oposição e um peixe pela direção. E logicamente, a oposição a oposição grave no seu próprio celular, se for necessário comprar. Beleza. Tranquilo, companheiro? Então aqui, o que eu estou pedindo, eu estou pedindo que eu quero uma resposta aqui sincera do trabalhador e da trabalhadora, para mim poder saber o que eu posso fazer e o que eu posso fazer para o meu poder de novo, é isso? Porque, vamos lá? Beleza? Vamos lá? Opa! Vamos lá, companheiro! Vamos ver aqui agora! Só um segundinho. Queria saber, vamos lá, só um segundo. Eu queria saber, antes de regime de encaminhamento aqui, regime de votação, perguntar se tem alguém querendo defender a proposta. Só isso. Beleza? Beleza? Então vamos lá, companheiros. Em regime de votação, os trabalhadores que votam para aprovar a proposta apresentada pelo ministro do TST se manifesta através do voto. Beleza? Vamos lá. Regime de votação. Os trabalhadores que votam pela continuidade da Estou convidando o senhor e a senhora aos gloriosos guerreiros de São Paulo que estão com o olho daqui fora, parado, para irmos de Brasília, passar a ceia de Natal na porta do Lula. Estão com o olho aqui, o companheiro, se quiser acompanhar, 45 lugares, 44 tem o meu lugar. Eu estou lá na frente. Então, companheiros, já estão convidados nesse primeiro momento. Tem um ônibus parado lá na frente, esperando o senhor e a senhora para sairmos daqui às 23 horas, diretamente para Brasília, e iremos fazer a nossa ceia de Natal na frente do Congresso, comendo